Apocalipse capítulo 19. Amém? Diz assim, Apocalipse 19, júbilo do céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi no céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, que têm um nome escrito, e ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Bem, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida, e pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos compreender a palavra que o Senhor tem deixado escrita para nós, e que o entendimento possa gravar no coração, para que possamos obedecer e viver segundo o seu propósito. Nós te agradecemos, pedindo teu auxílio, para que possamos crescer e glorificar o teu santo nome dia após dia. Em nome de Jesus
Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Apocalipse 19 é um texto um pouco extenso, mas é porque ele traz algumas figuras que em si, eles são duas imagens descritas pelo apóstolo João. E é um título que, quando a gente estuda no modelo que nós temos tratado, nós geralmente trazemos a Apocalipse 19 um título assim, os dois banquetes do fim do mundo. Ele está falando aqui de dois banquetes, e são esses banquetes que indicam a consumação. Aí aquela diferença que nós falamos desde o começo, quando estamos estudando Apocalipse, que uma coisa é o fim dos tempos para os crentes, outra coisa é o fim dos tempos para os não crentes. E esses dois banquetes, eles descrevem com clareza isso. Eles vão mostrar a benevolência de Deus, a grandiosidade do fim para aqueles que servem a Deus, e também vão mostrar o tormento e o terror para aqueles que não servem a Deus. João deixa muito claro isso aqui. Então, chegando aí, a gente aqui na sexta sessão do livro, quase na última, ele vai falar sobre esses dois banquetes e dando a diferença com algumas figuras que nós estamos acostumados com ela no texto bíblico. E uma delas interessante é quando ele fala, por exemplo, da porta estreita. Ele fala de um caminho difícil, mas um caminho que trilhado leva à vida eterna. Ele fala da igreja como a noiva de Cristo. Do mesmo modo que ele mostra os homens, conforme anteriormente nós já vimos, se juntando e querendo guerrear contra Deus. E é interessante pensar isso, né? Juntam-se todas as nações. E eu me lembro de um teólogo comentando esse texto, diz assim: eles vão apontar os seus mísseis para onde? Quando eles querem lutar contra Deus. E é interessante que aqui é uma figura que é mostrada para nós e muitas vezes confunde nosso coração. Por quê? Porque nós estamos acostumados, nossas gerações aí, com a história de batalhas, guerras. Todo filme bom, toda boa história que inclui uma guerra, sempre tem momentos assim, de auge e momentos de dificuldade, né? Faz parte da trama de um bom filme, de uma boa história, para prender você. Uma hora as coisas parecerem que estão apertadas. Quando a gente vai estudando a psicologia, isso é falado por Jung lá, quando ele fala sobre arquétipos. A gente tem sempre uns modelos, e todas as coisas se encaixam nesses modelos. O pessoal inventa a história nova, mas quando a gente observa os filmes, sempre tem aquela história. Os heróis têm alguns tipos de heróis. Agora, um bem comum é aquele herói de superação, que é um dos arquétipos de Jung, que é aquele sujeito que ele está ali meio e ele tem um momento de dificuldade no meio da história parece assim que ele quase que desiste, na luta parece que ele quase é derrotado, mas o desenrolar da história ele vai levando até o ápice, que é o momento em que ele consegue virar o jogo e vencer finalmente o seu inimigo. E aí é aquele final que dá aquele final que todo mundo termina assim, querendo dar um pulo assim, dar aquele negócio. Isso faz muito sucesso no filme, dá muita audiência, a gente sente bem com esse tipo de filme. Só que muitas vezes nós tendemos a retratar a história de Cristo dessa mesma forma. Eu me lembro que há muito tempo eu ainda morava em Brasília, já tem mais de 15 anos, com toda certeza. Eu estava num evento que fizeram lá na Esplanada dos Ministérios, um grande show, um palco, acho que era uma marcha para Jesus, aquelas primeiras. E ali no meio daquele negócio eles fizeram uma apresentação de uma peça de teatro da Jocum. Não sei aqui quem já viu a Jocum tem umas peças de teatro, são assim, eles vão fazendo a mímica e tem uma música, um fundo musical que vai se desenrolando e vai contando a história. E aquela ali era a história do bem contra o mal. Eles estavam lá encenando muito bem, então tinha ali aparecendo a figura uma pessoa, e aparecia um que representava o inimigo, Satanás, geralmente com a roupa bem escura, a cara pintada de preto, e aparecia um outro que representava Jesus, geralmente com a roupa clara e uma faixa assim, azul ou vermelha atravessada no peito. E aí eles começavam, que quando a história se desenrola, apareciam ali 4 demônios junto com Satanás, que era como se fossem seus soldados, e com Jesus apareciam outros 4 que seriam os anjos. E aí na disputa pela alma entra uma batalha entre Jesus e Satanás. E eles começam a brigar e vêm para cá, e um luta para cá, e quando Jesus vai avançando, os anjos vêm aqui fazendo a mímica atrás dele, e quando o diabo vem avançando, os demônios vêm fazendo, vai fazendo toda aquela luta, e num momento assim, dá um negócio e Jesus cai no chão. E aí Satanás
já começa a cantar a vitória e tal, mas segundo a representação, seria a representação da morte na cruz. E aí Jesus, no último momento, ele se levanta e Satanás é derrubado por todos os seus anjos. Mas há um grande problema nessas peças, né? E até entendo porque ali dos anos 2000 para frente, muitas vezes ao resgatar a doutrina reformada, nós abandonamos muitas delas, é porque ele passa a ideia de que na luta do bem contra o mal, Jesus está lutando quase de igual para igual com Satanás. E aí quando a gente estuda aqui, eu gosto muito da fala do reverendo Leandro Lima. Quando a gente imagina esse tipo de batalha, a gente chega aqui e não encontra esse tipo de encenação aqui nas palavras de Apocalipse, porque o que tem aqui não é a batalha, não é uma luta onde um avança um pouco e o outro avança um pouco. Não é uma luta que é disputada. O que é descrito aqui como a vitória de Cristo sobre Satanás, ele descreve como um massacre. Não tem luta. Se a gente perceber, ele vai desenrolando a história. E o que acontece, a luta, está lá nos últimos versículos aqui. Vou adiantar aqui, lá no versículo 21, é o último versículo. É só o versículo 21 que descreve a grande batalha aqui. Olha o que é que ele diz no versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Essa é a batalha. E primeiro apareceu o dragão, né, a besta e o falso profeta. Aí ele só diz, e eles foram lançados no lago de fogo, né? Então, vai lá, daí o anjo foi lá pegar eles assim, pronto. Aí juntam-se os restantes dos reis, está todo mundo diante de Jesus. Ele só fala, a espada que saiu da sua boca venceu tudo. Essa espada a gente viu lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, quando ele fala de uma espada saindo da boca do cordeiro. Ele significa que a sua palavra é a espada. Então quando ele diz que eles foram mortos pela espada que saía da boca do que estava montado no cavalo branco, ele diz que com uma palavra eles são vencidos. É como se ele dissesse, basta e cai todo mundo morto. Então não há guerra. E aí a grande questão muitas vezes da encenação, a gente gosta de alguma coisa que tem aquela, para poder dar aquela adrenalina, mas isso não retrata de forma alguma a luta entre o bem e o mal. Porque na verdade o mal, ele só ainda está no mundo, só faz alguma coisa debaixo do poder de Deus. Há uma permissão de Deus para que as coisas se desenrolem, para provar os salvos e para colocar diante dos ímpios a evidenciar que eles estão escolhendo o caminho errado. Mas em momento nenhum o inimigo, a besta, ele oferece algum risco para o Senhor. Eles estão ali se debatendo, mas eles não oferecem risco nenhum. Eles não podem afrontar a Cristo de forma alguma. Não há poder em Cristo. Por isso que eu falo, cuidado com o que as pessoas falam que está fora das Escrituras. Tem muita gente por aí falando de anjos, mas não está na Escritura essas coisas. Uma vez eu cheguei a ouvir assim, espantado, um sujeito dizendo sobre anjos, ele falando que o diabo, como anjo caído, a categoria dele, segundo os estudos dele, o arcanjo Miguel não tinha poder para poder vencer o diabo. Por causa do texto que está lá nos profetas, que o arcanjo disse, olha, eu não vou falar do Senhor que repreende. Não, ele mesmo nem quis repreender. E aí ele disse que o Miguel era mais fraco. Só que é Apocalipse, a palavra diz que Deus só diz, Miguel pega lá, e ele pega o diabo e coloca dentro do lago de fogo. Então não há uma batalha nesse sentido, a batalha já está perdida para o mal, porque é uma diferença de poder inimaginável. E é o que é demonstrado aqui no começo. Ele começa com a descrição da visão do Senhor. Lá no versículo 1, depois dessas coisas ouvi no céu com uma voz de numerosa multidão. Então ele mostra um louvor. A multidão está louvando, dizendo, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, porque julgou a grande meretriz que corrompia a terra da sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram aleluia. A gente vai ver que nesse texto há várias vezes repetida a palavra aleluia. Você sabe o que significa essa palavra aleluia? Você sabe o significado da palavra aleluia? Que a gente fala o tempo todo, mas a gente não sabe, porque muitas vezes a gente usa igual. Uma vez me perguntaram, naquela fala de Jesus, quando ele diz Abba, Pai. E a pessoa foi lá procurar, e tem as notas na Bíblia de estudo, e fala assim, Abba significa pai. Aí ele pergunta, mas
está acontecendo? Por que Jesus falou Pai, Pai? Que traduzindo seria isso, né? Mas é uma forma linguística. E a gente às vezes comete o mesmo erro por não saber. Aleluia quer dizer Deus seja louvado. Aleluia é uma palavra hebraica, né? Ela é como se a forma de pronúncia no hebraico é como se tivesse um H na frente do aleluia. Seria aleluia. Mais ou menos assim, né? É que não dá para fazer as fonéticas que na língua hebraica tem muita palavra que tem um e aí a gente não consegue fazer direito se não treinar. Tem muito tempo que eu não treino, então quando eu estava no seminário eu conseguia pronunciar. Depois de muito tempo sem falar, a gente perde a destreza na língua. Mas aleluia é Deus seja louvado. Então quando a gente fala aleluia, em hebraico a gente está dizendo Deus seja louvado. E geralmente a gente faz o quê? A gente diz aleluia e depois fala Deus seja louvado. Então é como se a gente estivesse dizendo Deus seja louvado, Deus seja louvado. Mas isso se alinha aí com a escritura quando há repetição no hebraico, para que a gente tenha essa noção. Então eles vão dizendo aleluia, eles estão louvando a Deus. A multidão está louvando a Deus. É a voz de muitas águas, ele diz aí. No versículo 4, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, as figuras diante do trono, elas louvam a Deus e também dizem aleluia. Lá no versículo 5, mais uma voz aparece saindo do trono e diz: dai louvores ao nosso Deus, aos vossos servos que temeis os pequenos e os grandes. Guarda aí, ele está dizendo, a multidão louva, os seres viventes louvam, né? Representam a criação, os 24 anciãos representando o povo de Deus, a igreja louvam. Então ele está falando toda a criação. É mais ou menos um eco daquela palavra que nós encontramos, né? Todo ser que respira louva ao Senhor lá no livro de Salmos. E aqui ele faz questão de colocar tanto pequenos como grandes. A gente nunca pode ignorar algumas coisas, porque o judeu escrevia e as palavras elas faziam ligação. Porque aqui ele vai falar pequenos e grandes, aí vocês lembrem bem, porque quando a gente falar sobre aqueles que vão para a destruição, lá no final ele vai falar também, tanto pequenos quanto grandes. Então é um espelhar dos dois banquetes que são mostrados aqui. Aqui ele falando dos salvos. Então toda a criação, todo mundo diz aleluia, todo mundo louva a Deus. E ainda vem mais, no versículo 6, mais uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões. Olha quantas comparações ele fala, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, e foi-lhe dado vestido de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então quem está louvando? Todo ser que respira louva a Deus. A igreja louva a Deus, a criação está louvando a Deus, todos estão louvando. O que é anunciado aqui é o casamento. É uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro, né? E quem é a noiva do Cordeiro? É o povo de Deus, é a igreja. E aqui ele fala que ela está vestida de linho finíssimo. Nós podemos encontrar várias outras descrições nos outros setores do Apocalipse, mostrando essa roupa, esse linho fino, branco, representando a pureza que é dada ao servo de Deus, que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso vai estar desde as cartas às 7 igrejas, passando por várias das seções do Apocalipse, a demonstração dos salvos, e essa roupa é um símbolo da pureza dada pelo sacrifício de Cristo. E todos estão o quê? Louvando aleluia. Por quê? Porque o povo ele vem como a noiva do Cordeiro. A noiva está o quê? Ela está limpa, pura, porque foi purificada pelo Senhor. Ela está adornada, preparada para a festa. Ela está pronta para se encontrar com o seu Senhor. Essa é a descrição da igreja no banquete do fim do mundo. Que banquete é esse? O banquete das bodas. Quem vai estar sentado lá? Todos aqueles que foram entregues a Deus, todos aqueles que se esforçaram para entrar na porta estreita, como a gente leu lá em Lucas, né? Ou como a gente tem aquela outra parábola que Jesus conta sobre a parábola das bodas, que o Senhor manda convidar e o povo não vem, e aí depois ele manda ir para as encruzilhadas, pegar todo mundo, ele coloca todo mundo no salão, e está todo mundo lá com as vestes oficiais, quer dizer, todo mundo já foi, era todo mundo mendigo, todo mundo vadio, estava todo mundo ali, aquele pessoal desprezado pelas estradas, pelos becos e tudo, esses somos nós, né? Aí ele veio, pegou a gente, colocou a gente para dentro da festa e deu a roupa. Quer dizer, a roupa significa a purificação, nos purificou.
E aí ele chega lá e encontra um sujeito que não está com a roupa lá. É o sujeito que todo mundo recebeu a roupa. Ele provavelmente, quando fala que não estava com a roupa, porque nenhum mendigo tinha roupa de casamento. A roupa que só quem tinha mais condições tinha. Então, se todo mundo estava com a roupa, é porque a roupa foi dada. E se ele não estava usando, é porque deram para ele, mas ele não quis vestir. Então é por isso que lá na história ele fala assim: quem foi que deixou você entrar aqui sem a roupa? E ele não sabe responder, pega aqui e joga lá fora. Essa é justamente a mesma descrição que vai se encaixar. Ele fala das bodas, todos aqueles que receberam a vestidura do Senhor estão lá, conforme o versículo 8 diz aí, vestidos de linho finíssimo e resplandecente, que são os atos de justiça dos santos. Todos eles vão desfrutar da bem-aventurança, que é o banquete do Senhor. Que banquete é esse? É o banquete da salvação, quando ele diz: "Vinde benditos do meu Pai". É a descrição de todas as vezes que esse banquete aparece no Novo Testamento. São salvos. E quem está nesse banquete, está ali a alegria, está todo mundo sorrindo, festejando, comendo, desfrutando da presença do Senhor. Quem está do lado de fora, aí está em sofrimento, é a descrição do choro e ranger de dentes. Comumente aparece para nós. Então, aqui o que nós vemos: alegria, louvores, glorificação a Deus, um povo transformado e remido pelo sangue do Cordeiro, e todos esses estão diante do Cordeiro. Então essa é a principal descrição que João fala. Então esse é o primeiro banquete do fim do mundo. É o banquete dos salvos. Onde é que a gente vai estar quando essas coisas acontecerem? Nós vamos estar nesse banquete aqui. É para estar aqui. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro, é para estar aqui. Então quando a gente pensa em Apocalipse, vê a descrição, a gente já olha essa descrição. Então aqui é o meu lugar. Eu não vou ficar assombrado com o que vai sendo falado depois. Por quê? Porque eu não vou estar lá. Se eu tenho problema com isso, é como o texto que nós lemos no começo, lá em Lucas 13. O pessoal pergunta: Senhor, vão ser poucos que vão entrar no reino do céu? Jesus respondeu, a gente não consegue entender, porque a Bíblia não coloca de forma assim tão, mas a resposta é como quase que uma tirada que ele dá no povo. Uma vez eu li um texto, a pessoa falava sobre, ele dizia que Jesus era muito bem humorado. Que às vezes ele dá umas respostas, que sabe aquelas respostas quando a pessoa responde para você assim, só gracejando mesmo. Tem umas respostas dele que nós podemos perceber exatamente isso, mas como é registrado assim, com tanta pompa, a gente não consegue perceber. Mas a pessoa pergunta: serão poucos? Ele diz: a porta é estreita, é só se esforçar para entrar por ela. Ele está dizendo: não se preocupe com quantos vão entrar, esforce por ser deles. É só isso. Essa é a resposta que ele dá. Então, quando fala aqui, a gente tem que pensar nisso. Não é o problema, não é o que vai acontecer. É só a gente se esforçar para estar no lugar certo. Fazer tudo para estar no lugar certo. Se a gente fizer isso, não tem com o que se preocupar. Agora, toda essa descrição, ele vem num propósito. Ele vem, aqui é a transição, no versículo 9, mais alguns à frente, ele vai fazer a transição do final, especificando que é esse banquete do Cordeiro, para a transição para o banquete do fim do mundo, que é o banquete dos mortos, né? São duas coisas. Quem está nesse primeiro, ele vai estar no banquete. Mas no segundo, quem estiver no segundo, vai ser no banquete. Enquanto uns estarão à mesa sentados comendo, os outros eles serão devorados no segundo banquete. Então é um filme muito bom, um filme muito ruim. A descrição justamente para nos mostrar salvação e condenação. Versículo 9. Então me falou um anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias, a bodas do Cordeiro. Bem-aventurados, quando a gente lê em Mateus 5, as bem-aventuranças, nós podemos perceber que era um termo que era usado na época para alguém que estava extremamente feliz. Bem-aventurado significa uma pessoa realizada. Não é só assim, não é só dizer assim, não, é bondoso, é legal, não é uma coisinha assim simples. Bem-aventurados quer dizer que a pessoa está plenamente realizada. Então, plenamente realizados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então a alegria está no coração dessas pessoas. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus, ainda no versículo 9. E aparece aqui no versículo 10 a descrição de uma cena inusitada. É propósito de Deus. João poderia muito bem dizer: isso aqui eu não vou escrever não, que é vergonhoso. Vocês já ouviram um termo que é muito usado nas redes sociais hoje, de vergonha alheia? Sabe aquele negócio que a gente vê os outros passando, que a gente fica com vergonha?
Para mim, vergonha ali é a descrição do que João fala aqui agora. Mas aí, pelo Espírito Santo, ele colocou aí, que é para a gente saber que nenhum de nós está isento de dar uma atrapalhada uma hora ou outra. É que a gente acha que o crente, aí olha assim, não, ó, o pastor, o pregador, a gente acha que a pessoa assim, nenhum de nós está isento. Quem era que era João? O apóstolo amado. Você vai ler o Evangelho e fala, estava ali o discípulo amado. Quem é que falou que João era o discípulo amado? Foi o próprio João. Foi ele que escreveu o livro e disse que ele era o discípulo que Jesus amava. Então a gente já vê, era João, o discípulo que mais viveu. As peculiaridades de João, uma das funções dele, por isso que ele viveu muito, é quando Jesus morre, a mãe de Jesus, Maria, ainda era viva. E ele, como filho mais velho, né, na época do ministério de Jesus, José já era morto. E ele, como filho mais velho, na cultura, era a responsabilidade dele cuidar da mãe até a velhice. Só que aí ele vai para a cruz. Há na descrição dos evangelhos da cruz uma cena em que Jesus diz assim, está João e Maria sentados, ajoelhados um ao lado do outro diante da cruz, e ele da cruz, antes de morrer, ele fala com os dois e diz assim, homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Traduzindo para o nosso entendimento hoje, ele está dizendo, olha, você vai tomar conta dela para mim. Então foi João que tomou conta da mãe de Jesus até a morte dela. Então ele viveu mais que todos os outros discípulos. Era o único, no ano 95 a 98, que é as datas prováveis de Apocalipse. Ele ainda estava vivo. Naquela época em que as pessoas morriam com 50, 60 anos, ele tinha mais de 90. E ainda estava vivo. E tirando isso também com um texto que nós lemos recentemente aqui na igreja, que é o texto chamado de Pedro, quando Pedro vira para trás e pergunta assim, e quanto a este, apontando para João, João disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que importa isso para você? Quanto a ti segue, e lá no Evangelho ele escreve, ficou corrente dos irmãos, quer dizer, ficou um boato entre os irmãos, que João não ia morrer, porque ele era imortal. Tanto é que como é que chama a tradição que fala, né, os contos, a tradição da igreja, tem muita gente, tem um monte de história que diz que tentaram matar João várias vezes e não acontecia nada com ele. Tem história que jogaram ele dentro do caldeirão de óleo fervente, ele entrou como se estivesse tomando banho na água e sai sem nada ter acontecido. Tem um monte de história sobre João por causa disso. Tinha toda essa história em cima dele, era muito reconhecido por isso, era o último discípulo vivo, a última pessoa que tinha andado os 3 anos com Jesus, vivo ainda, com toda a experiência. Mas é o que ele diz? Quando o anjo fala, ele se ajoelha diante do anjo e tenta adorar o anjo. Se eu fosse ele, se eu fosse o Espírito Santo, né, eu não ia ter colocado isso. Olha, João ajoelhou diante do anjo, o anjo tem que dar um sabão de João. Ele fala, não, levanta, o que você está fazendo? Olha as palavras do anjo. Vê, não faças isso. Isso é uma forma culta, não é uma forma assim, de uma linguagem mais formal, de dizer, levanta daí, rapaz. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Aqui ele passa despercebido muitas vezes esse detalhezinho, essa fala do anjo, mas não poderia passar para nós. O anjo ele não recebeu adoração. Hoje em dia tem gente querendo adorar anjo. Hoje em dia tem gente querendo adorar homens, né? O pessoal quer adorar o pregador, ao invés de adorar a palavra. O pessoal adora aqueles que são servos, né? O sujeito que supostamente faz o milagre, muitas vezes é tratado com adoração pelo povo. Houve o tempo, né? Hoje já diminuiu um pouco mais, mas ainda existe, que as pessoas adoravam aqueles que cantavam, as belas vozes que adoravam a Deus, e o povo estava lá, né? E aquela história de ídolo e fã, né? Quando a pessoa fala que é fã de alguém, quer dizer que a pessoa é o ídolo dela. O ídolo é adoração, de alguma forma. Então há muito isso, mas o anjo aqui é claro, adora a Deus. Então ele vai dizer que nós podemos ser quem quiser. Se João passou por isso, quanto mais a gente hoje, que não viu Jesus, não andou com ele e não foi inspirado para escrever a palavra de Deus. Nós podemos muito bem dar uma derrapada dessa e acabar cometendo algum erro desse. Nós estamos sujeitos a estas coisas também. Por isso que isso está registrado na palavra, para a gente entender e ficar atento, cuidado para quando as coisas acontecerem, não tornar essas coisas como adoradas, não tornar isso como ídolos. E hoje muitas pessoas fazem isso.
Quantas pessoas levam as coisas, os acontecimentos de Apocalipse como se fossem a própria Deus, e aparece um estátua aqui, o povo fica doido, aparece uma tatuagem ali, um chip, um negócio, é tanta coisa que as pessoas olham como se fosse uma ação assim, divina, e quase, no sentido quase de adoração. E aí o anjo está dizendo, adora somente a Deus, não se admire, não fique assombrado, não ache que é coisa muito grande essas coisas que vão acontecer. Grande é Deus, essas coisas elas passam, né? E ainda mais, olha o que ele diz aqui, eu sou conservo. Conservo quer dizer servo junto, quer dizer que ele está do lado. Então, o que é que o anjo está dizendo? Que o anjo e o pregador e o apóstolo e o servo de Deus, eles estão no mesmo patamar. O anjo não é uma entidade espiritual mais poderosa, ele tem os seus poderes específicos, mas a palavra diz que ele está no mesmo patamar. Nós servimos ao mesmo Senhor, todo mundo serve. Eles podem estar com alguma função, mas é todo mundo serve. E aí vem essa frase para nós, que a gente precisa ter a certeza que a gente vai estar no banquete das bodas do Cordeiro, mas a soberba não pode tomar o nosso coração, e nem a gente pode tentar adorar o banquete, ou adorar a igreja, ou adorar qualquer coisa, que isso vai nos atrapalhar, porque nós devemos adorar somente a Deus. Então é assim, ó, tenha convicção de onde você vai, mas não deixe a soberba tomar o seu coração para você não cair em pecado. Então, nós vamos estar no banquete, servos humildes. Eu lembro sempre, a Bíblia ela fala de muita coisa que a gente esquece. Jesus ensinou lá nas suas parábolas, quando alguém lhe chamar para o banquete, não sente nos primeiros lugares, porque aí se chegar um convidado mais importante, ele vai pedir para você sair do primeiro lugar e ir para o outro, para poder colocar o convidado lá, e você vai ser envergonhado. Chega sempre nos últimos lugares, porque aí o dono da festa vendo você, que ele gosta de você, vai dizer, não, meu amigo, não sente ele não, chega mais para cá, e aí você vai ser honrado. A Bíblia está ensinando a gente se comportar no dia a dia. E quantas pessoas a gente vê brigando para poder sentar nos primeiros lugares? Desobedecendo a palavra. Há alguns dias que um irmão, uma ex-ovelha, né, de uma das igrejas que a gente passou, que contou um testemunho que ele lembrou disso que eu tinha falado uma vez numa festa que ele foi. Que ele chegou lá e disse, não, peraí, vou devagar. Ele lembrou e sentou lá no fundo. Ele está sentado lá, que é o dono da festa, falou assim, ô fulano, não, vem para cá, vem sentar aqui com a gente. Aí ele vem no meio do povo, passando no meio de todo mundo assim, daí ele disse que lembrou na hora. Às vezes a gente passa vergonha por não ouvir a palavra. Se a gente praticar essa palavra todo o tempo, e a palavra vai nos lembrar disso. Nós estamos no banquete, mas a gente não tem que se achar importante no banquete. Só estar lá já é importante. Então deixe os primeiros lugares para os outros. Não vamos tentar muita coisa, não vamos ser apressados, e vamos manter a nossa unidade, o foco de que nós estamos diante de Deus, né? A gente não pode fazer, porque às vezes tem gente que pensa assim, quando eu chegar no céu, a gente já está pensando, eu vou correr atrás de fulano, eu quero ver esse crânio. Parece coisa da internet, né, que a gente está com o celular hoje. Eu imagino se o celular fosse para o céu, o povo ia chegar lá, querendo tirar selfie com Paulo, Adão. Já imaginou como é que o povo ia se comportar nisso? A palavra já ensinando para a gente não fazer esse tipo de coisa, não ter esse tipo de pensamento no nosso coração, né? O meu pensamento no céu é que eu quero encontrar essas pessoas lá para perguntar para eles. É que a gente estuda aqui, daí Paulo é assim e fala, não, isso aqui não dá para saber. Quando eu encontrar Paulo lá no céu, eu vou perguntar isso para ele. Eu vou chegar lá e perguntar, não diga que você deixou lá, eu não consegui entender. Você tem que me responder isso aqui. Mas a gente tem que ter essa noção de que nós servimos ao único e somente Deus. Aí, a partir do versículo 11, ele vai continuar a transição para o banquete do fim do mundo, que é o dos ímpios. Não é agora um banquete bom que a gente está sentado festejando, mas é um lugar onde vai haver sofrimento. Mas primeiro ele descreve o Senhor. Versículo 11, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. As descrições aqui elas vão se encaixar com muitos detalhes que são descritos do Senhor Jesus desde a primeira seção do livro, dos capítulos 1 até o capítulo 3. Né? Então, a primeira seção ela já faz essa descrição, e mais à frente ele vai seguir fazendo essas descrições, e aqui ele vai pegando algumas coisas. Então, é um cavaleiro fiel, chama Fiel e Verdadeiro, né? Julga e peleja com justiça. Olha o versículo 12, como remete lá para o Apocalipse capítulo 1, lá no versículo 14. Os seus olhos são chamas de fogo,
Lá, Apocalipse 1,14, ele fala: os olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. É que um esclarecimento. Se vocês guardaram bem o que a gente está estudando, eu falei que muitas vezes aparece lá, que coroa vai aparecer de uma forma diferente. Tem a coroa falsa. Muitas vezes ela é traduzida a coroa falsa por diademas. Então, diadema não é aquela coroa do rei. Isso pode confundir a gente, porque chega aqui, ele fala que há muitos diademas. A gente pensa, vai ser coroas falsas. Na verdade, não são coroas falsas. Ele está usando essa tradução aqui, porque na nossa língua não tem. Aqui já seria um outro significado. E quando ele fala diademas, quer dizer que são coroas que foram tiradas de outros. Então não é a coroa dele, ele tem a coroa dele que dá toda a autoridade. Esses diademas, ele fala de conquistas. Aí a gente tem que voltar para o tempo antigo, quando os reis eles conquistavam outras nações, eles tomavam as coroas dos seus reis. No cinema, por exemplo, tem um filme, eu gosto muito do filme, que é uma descrição lá da história de um quadrinho que foi escrito, produzido pelo Frank Miller, que é aquele filme 300 de Esparta, os 300. É uma descrição histórica que a gente encontra lá sobre as guerras do Peloponeso. E na cena do filme ele faz uma descrição conforme foi desenhado, que um mensageiro chega para falar com o rei grego, que é o Leônidas, e ele tira do saco as cabeças, aí, os crânios, os ossos, e reis todos amarrados com suas coroas. Ele puxa assim, para poder mostrar, demonstrando que o rei que ele representa venceu todos aqueles reis. Então ali tem as coroas só como tributos, dizendo, não foram conquistados. Aqui, quando ele fala de diademas, ele fala de coroas de reis conquistados. São símbolos de conquista. Então, não só ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e tem o reino de Deus, mas ele também é vitorioso. Ele é vencedor e coloca todos os reis debaixo dos seus pés. E os diademas, eles representam isso. Esses diademas representam as nações. Por isso aqui que fala, muitos diademas. Que deixa para a gente entender que não é coroa falsa, quer dizer coroa conquistada. Muitos, porque não é uma, né? São várias. Então ele carrega ali, ele traz muitos, representando que conquistou muitos povos e muitas nações. E o Evangelho ele já fez isso, não conquistado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante a gente pensar que hoje a gente fala muito de missões na África, mas o Evangelho ele chegou na África antes de chegar na Europa. Quase toda a África ela já foi cristã. Um dos principais teólogos, chamados no tempo dos pais da igreja, que é Agostinho de Hipona, ele era um bispo, e era um bispo de um país da África. Então o Evangelho chegou na África. Depois o Evangelho ele foi enfraquecendo e vieram os muçulmanos e tomaram pela guerra muitas coisas. Então, essa história de falar que a África é feitiçaria, que a África é muçulmana, isso aí é agora, é história recente dos últimos 200, 300 anos. 1000 anos atrás, a África era cristã. Então, esses países foram conquistados, a Europa foi conquistada. Já nos tempos de Paulo, nós vemos quantos países, quantas nações foram conquistadas, quantos povos foram conquistados pelo Evangelho, e ele se espalha pela Europa, ele entra na Ásia, o Evangelho já atingiu há muitos séculos atrás, Japão, por exemplo, a história do Evangelho no Japão. Depois ele foi expulso de lá, mas ele já chegou até lá. O Evangelho ele já atingiu a Índia. Nós temos história de personagens como Sundar Singh, que era um indiano, chamado apóstolo dos pés sangrentos, que se converteu e pregou na Índia e no Tibete, há quase um século atrás. Então o Evangelho ele é vitorioso no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala aqui, ele vem e traz as suas vitórias, na sua cabeça muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece. Também isso é falado nas sessões anteriores, que nós receberíamos um nome que ninguém conhece, só a gente e ele. E ele também tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido, versículo 13, de um manto tinto de sangue. Tinto quer dizer respingado, a palavra que seria mais próximo se fosse respingado, e se chama verbo de Deus. O manto manchado de sangue quer dizer dessas vitórias. Ele foi vencendo e o sangue dos inimigos respingava. Então ele significa um manto que já passou por várias batalhas e várias vitórias. E versículo 14: seguiam os exércitos dos céus montados em cavalos brancos, com vestimentos de linho finíssimo, branco e puro.
Versículo 14 vai falar de anjos. Aí a gente pode pensar, são os crentes. Também há algumas descrições que falam dos crentes que estarão com ele, mas aqui, quando ele fala exércitos dos céus, ele vai nos remeter muito mais aos anjos que lutam com ele, porque à frente ele dá ordem aos anjos para poder fazer aquilo que ele quer que façam, como por exemplo, prender o dragão e o falso profeta. Versículo 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu ainda não consegui encontrar a referência mais explicadinha, mas uma hora ainda vou encontrar, e quando eu encontrar eu vou falar sobre isso. Que é esse negócio da coxa, é que aparece muito aqui. Aí tem gente que pega esse texto aqui para dizer que Jesus tinha uma tatuagem na coxa. Eu já ouvi alguém falando isso. A menção que ele está falando de manto é muito mais uma menção à armadura. É como assim, o rei, o general, eles têm vestimenta que destacam isso. No exército, o que é que vai acontecer? Os generais vai ter as patentes aqui, tá? As estrelas do ombro, aquilo ali é um sinal de que ele está numa patente superior. Aqui ele está descrevendo a armadura de Cristo, né? O manto, a espada, o cetro de ferro, isso é a descrição da armadura. Então provavelmente o nome está na armadura. Mas há algo muito importante ali entre os hebreus sobre a coxa, né? Porque Abraão, quando vai mandar o servo dele buscar uma noiva para Isaac, ele manda o cara jurar e diz para ele colocar a mão debaixo da coxa dele para fazer o juramento. Eu não sei qual o significado disso, mas sempre é uma referência à coxa aqui, né? Então é um lugar importante para eles. Isso basta para a gente entender o significado aqui no texto. Então havia ali Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o poder era demonstrado ali e escrito para que ninguém tivesse dúvida. Então ele faz toda essa descrição e olha como no versículo 16 ele dá uma fechada aqui. E aí de repente começa uma outra figura, aparece um outro anjo. Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: e vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus, o segundo banquete do fim do mundo. Aqui está descrito. Então, o primeiro, as bodas do Cordeiro. O segundo é a carnificina com aqueles que ousam se voltar contra Deus. Olha o versículo 18: para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Lembra que eu falei lá atrás? Tanto pequenos como grandes. Aqui espelhadamente ele fala da mesma forma, tanto pequenos como grandes. Aqui a descrição é para dizer que tanto na salvação quanto no julgamento não há esse negócio de que algum grupo de pessoas vai escapar. Escapa é o seguinte: quem passou pela porta estreita está salvo. Quem adorou a besta, enfim, não importa quem seja. E por isso a descrição ele começa: reis, generais, comandantes, cavaleiros, escravos e livres, pequenos e grandes. Ele está dizendo todo mundo que aceitou adorar a besta, todo mundo vai passar por esse mesmo fim. Não há distinção, porque costumeiramente as pessoas tentam achar algum tipo de distinção. Por exemplo, como a ênfase que Jesus dava era muito grande em cuidar dos pobres, nós vemos isso relatado também no livro de Atos, quando Paulo vai apresentar o evangelho que ele prega aos gentios, e aí o pessoal diz para ele: não se esqueça dos pobres. Ele descreve no livro de Atos: só me recomendaram que não me esquecesse dos pobres, porque eu me esforcei por fazer. Aí tem gente que vem naquela ideia de que o pobre é salvo só por ser pobre. Eles vão tentar pegar lá o Lázaro, por exemplo, o rico e o Lázaro. Ele diz: não, você vê o Lázaro é pobre, então já está salvo. Tem muita gente que acha que o pobre, que o mendigo, que o sem teto, que a pessoa que sofre com alguma coisa, ele automaticamente é salvo só por ser pobre. Qual a descrição que João faz aqui? É que isso não importa. Seja escravo, seja livre, seja pequeno, seja grande, seja rico, seja pobre, se adorou a besta, já é. Isso não vai fazer. O que faz distinção é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador e quem não aceita adorando a besta. Essa é a distinção que é feita no Evangelho. Então não há uma classe de pessoas. A gente que acha que por ser rico está acima do bem e do mal vai também ter um grande problema quando se encontrar com Deus no fim dos tempos. E nada disso importa.
A gente que acha que por causa do poder que tem ou da força que tem, ele pode se livrar de alguma coisa, mas nada disso vai livrar o homem do seu castigo. Por isso ele descreve isso, fazendo esta descrição. Você vê que ele fala tanto de lá quanto de cá, né? Tanto de ricos e poderosos quanto de pobres e miseráveis, tanto de livres quanto de escravos, tanto de pequenos quanto de grandes, mostrando que de um e de outro lado estão todos debaixo da mesma condenação. Então, o chamado do anjo era para quê? Para as aves dos céus. Então, quem é que vai comer do banquete? São as aves. Era algo muito comum naquele tempo, porque as guerras eram de espada, as pessoas morriam no campo de batalha, e muitas vezes não tinha condição de carregar todo mundo ou enterrar todo mundo. Acabava sendo pasto ali para os chacais, para os pássaros, para os corvos, para os urubus e tudo mais. E aí o inimigo dizia para o outro que a carne dele seria comida pelos urubus. Ele estava dizendo que ele ia morrer no campo de batalha. Então aquele disse que isso é mesmo. Vai haver um campo de batalha, vai haver morte, e os pássaros vão vir comer a carne de todos esses que morreram aqui, neste campo de batalha. Versículo 19, ele continua a descrição: vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, juntou. Se você lembrar, a gente leu anteriormente, que saiu lá da besta, do falso profeta, espírito como de rãs, e reuniram todos os reis para a grande peleja. Essa peleja que está sendo descrita aqui no capítulo 19. Então todos eles estão juntos, eles congregados para lutarem contra Deus. Você vê até onde vai a estupidez do homem. O homem, ele acha que ele pode resistir a Deus, e ele se esquece de algumas coisas, de detalhes muito simples, né? Como eu fui formado em eletrônica, né, nessas coisas, então tem algumas coisas que a gente estuda, né? E uma coisa interessante é que o seguinte: até hoje, com toda a ciência e tecnologia que a gente tem, nunca se conseguiu chegar a um modo de você conseguir captar e guardar a energia de um raio. E é uma coisa simples. Você vê o povo discutindo energia. Se a gente tivesse a capacidade de pegar a energia de um raio, ele poderia acumular energia suficiente para alimentar uma cidade por muito tempo. Era suficiente para alimentar uma cidade como Alvorada por anos, a energia de um raio. E o homem não consegue, ele não tem a capacidade de armazenar isso. Mas o pessoal ainda acha que pode resistir às coisas de Deus. É um negócio que já está ali há tanto tempo, o pessoal tem pensado, tem tentado há tanto tempo, tem mostrado tão incapaz, mas eles acham que ele pode fazer alguma coisa contra Deus. A descrição aqui dessa batalha é justamente isso: é o homem iludido, ignorante, achando que ele pode de alguma forma confrontar Deus. Estão todos congregados, tanto é que a descrição é só no versículo 19. Os exércitos estão ali preparados para lutar contra Deus. Aí no versículo 20 ele já vai dando desfecho, né? Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Ele nem falou, tentaram fazer alguma coisa. Eles estavam juntos, mas de repente o Senhor vai lá e prende a besta e o falso profeta. Olha como ele continua aqui: a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então a primeira coisa, vai ter o negócio todo, aí vem Deus aqui, né? Tem outro texto que vai dizer isso, não vou me lembrar agora a referência para poder dizer para os irmãos, mas quando a gente passar por lá, a gente vai citar com certeza. Deus só fala assim: ó Miguel, pega esses dois e joga lá no lago de fogo. Ele vai lá, pega, vem lá e mergulha, joga no lago de fogo. Quando ele faz a descrição do lago de fogo, é o mesmo lugar que é descrito como abismo em outros textos aqui mesmo em Apocalipse. Então a primeira coisa, o inimigo, por quê? O lago de fogo, que é o inferno propriamente dito, ele foi criado por diabo e seus anjos. O ser humano, por causa do pecado, vai parar lá, mas não foi criado. O pessoal tem a ideia errada que o inferno é do diabo e foi criado para receber os homens pecadores. E aí o pessoal fica angustiado com Deus, fica bravinho com Deus, pensando que Deus criou o inferno para colocar as pessoas, para castigar as pessoas. Não, o inferno foi criado para jogar o diabo e seus anjos. Só que aí o ser humano que entra na onda dele vai junto com ele para lá. E aí, a primeira coisa, vamos inaugurar com quem? Vamos inaugurar com quem foi feito. Então, pega primeiro ele e joga lá dentro. Então, primeiro,
Não dá tempo nem do diabo tentar fazer alguma coisa, ele já é vencido imediatamente. Tem que ver, a grande Babilônia foi vencida e agora já o falso profeta e a besta são vencidos. Esses aqui são os aliados do dragão, e o dragão é vencido junto com eles. E aí no versículo 21, terminando o texto, primeiro ele pega a liderança, né? O diabo ali que está juntando o povo para lutar contra Deus, lá em fogo. Depois diz que com a palavra na boca de Cristo todos os outros são destroçados. E aí ele termina a frase no versículo 21 dizendo: e todas as aves se fartaram das suas carnes. E essa descrição, que é a descrição dos versículos 20 e 21, é a descrição do grande conflito. Na Bíblia é chamada a grande batalha de Armagedon, né? Armagedon se fala de um vale que ia haver muitas guerras ali. Mas quando a gente fala Armagedon, as pessoas pensam o fim dessa grande batalha. É só isso. O diabo é lançado no lago de fogo e a palavra da boca do Senhor derruba todo mundo. E aí ele diz: e as aves se fartaram das suas carnes. Então é uma cena que, se nós formos pensar, é uma cena terrível. Tem um monte de gente destroçada no meio do vale, sangue para todo lado, e as aves ali picando ali. É uma cena grotesca, mas é uma cena que é destinada àqueles que adoraram a besta e a sua imagem. Nós vimos aqueles que já foram confrontados com grandes sofrimentos, as descrições lá, fogo do céu, não sei o que, sofrimento, e escorpiões, e cavalos, e cavaleiros, e dragões, aquele negócio todo que o povo sofreu, e eles continuavam blasfemando contra Deus. Aí, no final eles ainda não estavam contentes, ele junta todo mundo para tentar lutar contra Deus. Aí, para todo mundo é destroçado, é uma palavra, todo mundo sendo esbagaçado, e as aves vão se alimentar das suas carnes, conforme a descrição. Quer dizer, não adianta tentar se revoltar contra Deus. E aí você imagina que isso aqui, João está descrevendo, foi lá atrás, 2000 anos, está sendo anunciado que o fim daqueles que não se voltarem para Deus é esse. Então Deus já está dando spoiler do que vai acontecer, mas as pessoas continuam querendo endurecer o seu coração. As pessoas continuam se negando a aceitar isso, continuam zombando das coisas de Deus. Então a sua descrição, essa descrição desse fim terrível daqueles que não adoram a Deus, ela não deve abalar os nossos corações, conforme a gente falou no começo. Entre os dois banquetes do fim do mundo, nós vamos estar no primeiro. Mas será que vai caber? A gente não precisa se preocupar com quantos são que são. A palavra só diz para nós: esforçar-nos por estar lá. E João conta essa história justamente para que a gente não esmoreça nas nossas dificuldades aqui. Porque no fim das contas a gente vai ver que nós estaremos lá no grande banquete. Nós não estaremos na descrição que será o segundo banquete. E é essa a esperança que aqui João tenta trazer um pouco mais para nós, para a igreja de Deus. Que se nós nos esforçarmos, entregarmos a nossa vida a Cristo, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós estaremos desfrutando com Ele mais de alegria. E não precisamos nos preocupar com a destruição eterna, porque a destruição eterna está reservada para os adoradores. Amém?